O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para meditarmos na Tua Palavra. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá graça, Senhor. Continua conosco, nos dando força, nos capacitando a fazermos a Tua obra, transmitirmos a Tua mensagem. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos livra, Senhor, de todo mal. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Continua dando saúde para o Teu povo, dando graça. Repreendendo, Senhor, toda enfermidade e tudo aquilo que não procede de Ti. Ó Deus, põe por terra, em nome de Jesus. Abençoa também para que não venha, Senhor, faltar o pão na mesa dos teus filhos. Continua, Senhor, provendo, continua abençoando, abrindo portas, dá vitória para a glória do teu nome, livra de todo mal. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar meditando um pouquinho nessa noite na palavra do Senhor. Nós queremos meditar aqui em Mateus. Nós vamos ler aqui no capítulo 24, no versículo 36. Paz do Senhor, irmã Alessandra, paz do Senhor, irmã Leteia, paz do Senhor, irmã Marlene, Deus abençoe. Mateus 24, versículo 36 em diante. Eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Paz do Senhor, irmã Dirce, paz do Senhor, irmã Zefinha, Deus abençoe, paz do Senhor, irmão Rogério. Nós lemos aqui uma passagem que é bem conhecida, né, que fala sobre quando Jesus ele vier, não é? Quando a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da vinda de Jesus e vamos falar um pouquinho também sobre longanimidade de Deus, não é? É o tempo que Deus nos concede para que a gente se arrependa, para que a gente mude de conduta, para que a gente tome um caminho diferente para aquilo que fazemos, para que o Senhor venha se agradar de nós. Paz do Senhor, Fernando, Deus abençoe. Então, vejam que interessante que quando começa Mateus 24, a gente observa que ali vem narrando sobre o princípio das dores, não é? Ali em Mateus 24, a partir do comecinho do capítulo 24, vem falando, né, que Jesus ele estava sentado no Monte das Oliveiras, ele começa a ensinar aos seus discípulos, né, e ele é questionado sobre os sinais da vinda dele. E aí o próprio Senhor Jesus ele começa a explicar no versículo 4 em diante. Eu vou ler aqui alguns versículos, só para ficar bem claro esse texto aí, a gente volta lá para onde nós lemos inicialmente. Jesus, o 4 em diante de Mateus 24, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, ou sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome.
Nesse tempo muitos serão escandalizados e trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então Jesus aqui ele começa, né, instruindo os discípulos, né, para eles terem cautela, para que ninguém os engane, porque havia uma ordem de fatos ali para acontecerem, indicando o começo do fim dos tempos, né? Então Jesus fala ali, ó, vão vir muitos em meu nome, dizendo que são Cristo, vão enganar muitos, e tudo isso nós já temos visto, já temos vivido, não é? Nesses dias, principalmente aí nas últimas décadas, quantos que não têm saído por aí dizendo ser o Cristo, a reencarnação de Cristo e por aí afora, né? Se passando por Cristo e enganando multidões, não é? E depois fala que ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, se nós olharmos aí, por exemplo, para os últimos 100 anos, o que mais aconteceu foram guerras e rumores de guerras. Nós passamos por 2 guerras mundiais, o Oriente Médio sempre em crise, guerra de Irã, de Iraque, guerra ali entre Israel e os palestinos, conflitos, né, no geral, em todas as áreas. E aí depois Jesus vem dizendo, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, não é? Nós temos visto também quantos povos, né, morrendo de fome nesses dias que estamos vivendo. Se olharmos aí, não precisa ir muito longe, para o próprio interior do país, né, para as regiões aí mais desprovidas, né, de recursos, principalmente regiões ali do norte, nordeste, pessoas morrem de fome e às vezes nós não temos nem conhecimento. Pessoas na África, em tantas partes do mundo, morrendo de fome. Problemas atuais que estamos enfrentando como agora, né? Pestes. Quantas pestes têm surgido, não é? Se a gente fosse enumerar aqui, diversas pestes nos últimos anos têm aparecido, que até então não eram conhecidas na história da humanidade. AIDS, o Ebola, não é? Agora esse vírus aí, o Covid, que está fazendo tantas vítimas. Hoje mesmo a gente teve notícia aqui no grupo dos pastores, mais uma irmã do nosso setor morreu. Quase, no mínimo, irmãos, 3 a 4 vezes por semana nós estamos tendo notícias no grupo dos pastores de pessoas falecendo por conta dessa doença, e pessoas das nossas igrejas aqui do nosso setor, tá? Então nós temos visto aí essas situações de pestes, terremotos. Quantos terremotos que não houveram nos últimos 100 anos. Eu vi uma reportagem, eu não lembro agora o número do instituto que fez essa matéria, um órgão americano. Eles falaram que nos últimos 200 anos houve mais terremotos do que nos últimos 2000 anos. Então nós estamos vivendo um período de alto índice de terremotos. E tudo isso se enquadra dentro desse quadro profético, não é? E aqui Jesus diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Por que o princípio? Porque nós sabemos que após o arrebatamento da igreja, aí o anticristo ele se manifesta, e a hora que ele se manifestar, aí sim vai ser, vamos dizer assim, a dor ela vem para valer mesmo, não é? Não é o nosso assunto agora, a gente não vai entrar nessa questão, mas é só para a gente para a gente entender o período que nós estamos vivendo. Mas e aí, o que tem a ver essa situação com o texto que nós lemos em Mateus 24, ainda no mesmo capítulo, do 36, não é? Que Jesus ele virá como nos dias de Noé, né? As pessoas, elas casavam, davam-se em casamento, quer dizer, elas tocavam a vida delas absolutamente dentro de um normal, dentro da sua rotina, e de repente a Bíblia diz que vem o dilúvio e consome a todos. E Jesus assemelha essa situação com o dia da sua vinda. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma analogia. Nós estamos vivendo hoje um período desse princípio das dores, que nós acabamos de comentar aqui do início de Mateus,
onde a gente se encaixa aqui nessa questão, né, de fome, pestes, que é o atual momento que nós estamos vivendo, terremotos. O que, que a gente mais anseia hoje? Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, o que, que elas mais anseiam hoje? Qual que é o maior desejo das pessoas hoje? Se a gente parar para ouvir as pessoas, eu acredito que a maioria vão dizer assim, olha, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Não seria isso que as pessoas mais anseiam nos dias de hoje? Eu poder sair de casa sem esse risco desse vírus, sem esse medo, sem ter que usar máscara, sem ficar com essa coisa paranoica de ficar desinfetando a mão cada 5 minutos. Quando eu falo paranoica, mas necessária, né? Porque isso a gente fica até meio paranoico com essas coisas. Mas, enfim, o maior desejo nosso é que as coisas voltem ao normal, não é? Se a gente parar para analisar, todo mundo anseia por isso. Olha, eu não vejo a hora disso passar, sei lá, sair uma vacina, ou então esse surto desse vírus diminuir, acabar, enfim, da situação voltar ao normal. O maior desejo é esse, que a situação volte ao normal. E eu creio que vai voltar ao normal, não é? Vai chegar um momento que a maioria das pessoas vão ser infectadas, né? Os cientistas calculam que quando a metade da população for infectada, aí começa a diminuir os casos. Eu sei que até chegar a esse ponto, muitos vão sofrer, muitos vão morrer também. A gente não tem como fugir dessa estatística. Ou então, se alguém inventar uma vacina eficaz e começar a população ser vacinada, que seria o melhor caminho, né? Porque a gente teria menos perdas, menos tristeza, menos consequências por conta da situação. Mas o fato é que, quando as coisas voltarem ao normal, a gente se encaixa nesse outro texto que nós lemos primeiro. Porque aqui diz, ele vem depois, veja. Aqui, quando Jesus dá a explicação do princípio das dores, no começo de Mateus 24, aí depois ele muda aqui, porque o texto não está em ordem cronológica, tá? Ele fala aqui sobre a segunda vinda, não é? Ele começa a falar sobre a grande tribulação, a partir do versículo 15. Aí depois o sermão, a vinda do Filho do Homem. Aí ele fala aqui sobre a sua segunda vinda, né? Quando ele vem para reinar, quando ele vem para destruir o anticristo e para reinar. E aqui no 36 ele volta para a questão da vigilância sobre o arrebatamento. Então veja que quando volta para a questão da vigilância sobre o arrebatamento, eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, porque o assunto é um pouco complexo, né? Mas espero que os irmãos estejam me entendendo. Veja o que diz, eu vou ler de novo aqui para a gente entender. Lembra que eu acabei de falar, nós estamos no período de pestes, de fomes, de terremoto, o princípio das dores. A humanidade, eu acredito que esteja vivendo o princípio das dores, o tempo que pré-antecede, não é, o arrebatamento da igreja. Aí Jesus ele vem aqui, ele é questionado sobre a questão da vigilância, né, da sua vinda. Aí no 36 ele fala, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando ele fala que nem o Filho, é óbvio que ele estava se referindo ao seu estado como pessoa aqui na Terra, né? Porque Jesus é Deus, é óbvio que ele sabe o dia da sua vinda. E aqui ele usa um exemplo. Lembra que eu acabei de perguntar? O que a gente mais deseja? Não é que a vida volte ao normal, que a gente possa ter o nosso normal de novo, ou que a gente viva um novo normal, porque talvez nosso normal daqui para frente não seja mais igual ao normal que a gente estava acostumado até hoje. Mas aqui diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí aqui nos dá um alerta. Por quê? Aqui ele mesmo explica, no 38, porque assim como nos dias de Noé, como nos dias anteriores ao dilúvio, qual que era a rotina das pessoas? Ou seja, elas comiam, elas bebiam, elas casavam, davam-se em casamento, ou seja, as pessoas elas viviam dentro da mais absoluta normalidade. Não é? E como que aconteceu nos dias que antecederam ao dilúvio? O que Noé fez? Noé, no meio da sua situação, ou no meio da sua geração, melhor dizendo,
perversa, corrompida, a qual Deus, olhando para aquele povo naquela época, Deus ele se arrepende, né, de ter feito o homem. E Deus ele olha ali e vê em Noé um homem bom ali, um homem que estava apto a cumprir o propósito de Deus, não é? Então Deus ele dá uma ordem a Noé para que ele fosse ali construir uma arca, né? E Deus dá as diretrizes dessa construção, Deus dá ali os tamanhos, a planta, vamos dizer assim, da arca, como a arca devia ser construída, a maneira que devia ser feito, depois betumado tudo, para que aquela embarcação gigantesca pudesse flutuar. E Deus diz ali para Noé, olha, ali vai entrar você, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras, né, as esposas dos seus filhos. E ali eu vou também enviar cada espécie de animal, um macho e uma fêmea, eles vão entrar na arca, e Noé, ele obedece à voz de Deus. E Noé, por aproximadamente 100 anos, ele se dedica à construção daquela arca. 100 anos é muito tempo. É um tempo maior do que provavelmente todos nós vamos viver aqui nos dias de hoje, não é? Mas o fato é que Noé ele recebeu esse chamado de Deus, depois os irmãos leiam lá a partir do Gênesis 6, ele tinha 500 anos e quando Noé tinha 600 anos de idade, veio o dilúvio. Então, mais ou menos, aí aproximadamente 100 anos, Noé ele ficou ali construindo essa arca. E Noé não construiu uma arca desse tamanho num lugar escondido. É bem provável que Noé, quando construía a arca, as pessoas viam Noé construindo aquela arca e paravam ali. Noé, o que você está fazendo? Não, estou fazendo uma arca, porque Deus me avisou que vai vir um dilúvio. E Noé, ele era motivo de chacota, eu quero crer, de muitos. Por quê? Porque até então não havia chovido na terra. A Bíblia nos relata que até aquele tempo, o orvalho ele molhava o campo, né? Ele regava o campo, mas não havia tido chuva na terra. Então, as chuvas eram algo desconhecidos e as pessoas ouviam sobre um dilúvio. O que elas pensavam? Elas zombavam de Noé. Noé, você tá louco, você tá caduco, você não tá batendo bem da cabeça. E Noé, eu acredito que virou motivo de chacota, mas o fato é que Noé, ali por 100 anos, ele ficou ali pregando, martelando, batendo prego ali literalmente naquelas madeiras, construindo aquela arca. E Jesus aqui em Mateus 24:36, ele assemelha os nossos dias como esses dias de Noé, não é? Olha, quando as coisas estiverem dentro da sua normalidade, veja que a gente está vivendo agora esse período, né, de pestes, terremotos e tal. Quando nós acharmos que as coisas voltaram ao normal, eu não estou dando data aqui para a vinda de Jesus, tá, irmãos? Eu só estou fazendo aqui uma elucidação da palavra profética. Então, a palavra, ela nos orienta que quando as pessoas estiverem dentro da sua rotina, elas devem se preocupar, porque Jesus compara esse período de Noé ao dia da sua vinda. Quando você achar que está tudo dentro do normal, que nós aguardamos esse normal voltar pelos dias de hoje que nós estamos vivendo, aí virá a vinda do Filho do Homem, aí será o arrebatamento da igreja. Veja que isso é muito sério, não é? Então, o que acontece? Quantas pessoas hoje estão anunciando a vinda de Jesus e estão sendo motivo de chacota para muitos? Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas acham, esse aí tá doido, esse é fanático, esse é não sei o quê. Mas o fato é que quando a chuva começou naquela época de Noé, para onde aquele povo correu? Quem que eles foram procurar? O suposto na cabeça do povo ali, né? O maluco Noé. Vamos correr atrás de Noé, porque ele está construindo aquele barcão lá, aquela arca, e ali é um lugar de refúgio para nós. Só que havia um problema. O problema é que quando Noé entra com a sua família dentro da arca, a Bíblia diz que a porta ela é fechada por fora. Deus ali ele fecha aquela porta para o lado de fora, para que ela não fosse aberta pelo lado de dentro. E a mesma situação é a situação da igreja. Porque quando Jesus vier buscar a igreja,
a porta vai se fechar. E depois que a porta se fechar, não vai ter como abrir de novo. Ó, esquecemos de um, peraí. Não vai dar tempo. Não, mas ficou não sei quem lá para trás. Não vai ter tempo mais, não vai dar tempo. Então vejam que esse período de 100 anos que Noé levou para construir a arca, a gente poderia chamar esse período de uma longanimidade de Deus, não é? O problema é que dentro desse período ninguém creu em Noé. Porque ninguém se arrependeu, ninguém quis mudar de vida, ninguém ofereceu ajuda para Noé, ninguém chegou e falou, não, olha, eu acho que você tem razão, eu vou te ajudar a construir isso aí, vou te ajudar a carregar as madeiras, e eu quero estar com você nesse negócio, eu quero entrar com você nesse barco, porque a coisa não está boa mesmo, o povo está indo de mal a pior. Ou seja, parece que os olhos das pessoas, eles são vedados, né? Eles são vendados para esse tipo de situação. E as pessoas não enxergam que o mundo está indo de mal a pior, que cada dia que passa nós vemos mais absurdos, mais escândalos, mais o ser humano se degradando como pessoa, não é? Tanta sujeira, tanta coisa podre no meio das pessoas, tantos absurdos, não é? E com isso as pessoas elas parece que vão se acostumando com isso. As pessoas parece que vão achando tudo normal. Parece que as pessoas vão aceitando essas coisas. Tanta degradação moral. Tanta coisa que eu sei que fere a santidade de Deus, e isso parece que vai se tornando natural, vai ficando normal. Ah, mas isso é assim mesmo, deixa isso para lá. E não é uma questão para se deixar para lá. Por quê? Porque nós também, como igreja, nós estamos vivendo um período de longanimidade de Deus. Por que eu falo que nós estamos vivendo de um período de longanimidade? Porque esse mundo já está julgado e já está condenado. Não é que Deus ainda vai julgar. Falta só o cumprimento da sentença. O mundo já foi julgado e já foi condenado. Só está aguardando a batida do martelo ali do justo juiz para o cumprimento da sentença. Então Deus ele está proporcionando um tempo para nós, um tempo de longanimidade. Mas o problema dessa história toda, dessa questão toda, que Jesus ele usa essa comparação como nos dias de Noé, porque muitas pessoas estão desapercebidas. Muitas pessoas elas estão com os olhos vendados para aquilo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas hoje, por conta dessa situação do vírus, enfim, desse período aí turbulento que a gente está atravessando, elas não esperam. Elas anseiam pela volta do normal das nossas vidas, não é? Quando eu já falei aqui, nós podemos sair de casa sem máscara, sem o medo do contágio, andar despreocupado pelas ruas, nos transportes coletivos, sem esse medo da doença. Ou seja, mas aí é que a Bíblia nos orienta, ó, como nos dias de Noé, como as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, quando as pessoas viviam as suas rotinas dentro de um normal, aí o que acontece? Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Imagino que aquele dia de manhã, quando as pessoas passavam ali, eles não ouviam mais o barulho de Noé ali martelando, construindo. Por quê? Porque Noé já tinha acabado de construir a arca, os animais já tinham vindo todos, eles entraram e Noé entra com a sua família. Aí as pessoas, eu acredito que passam por ali, vê a arca fechada, talvez alguém perceba, talvez alguém nem note, não é? E o fato é que, cadê Noé? Ah, não sei, deve estar por aí. Só que quando Noé entra na arca, a Bíblia diz, ó, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejam, a chamada de atenção para nós é quando nós estivermos vivendo o normal novamente. Vejam que se a gente voltar à Bíblia aqui, em Mateus, no começo do capítulo 24, quando Jesus fala de guerra, rumores de guerras, pestes, terremotos, mas todas essas coisas são um princípio das dores. Ou seja, ó, cautelai-vos que ninguém vos engane. Ó, isso aí é o princípio, tá?
Então vai demorar mais um pouquinho ainda, vai se estender mais um pouquinho. Mas quando as coisas voltam ao normal, aqui em Mateus 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, tal, como eu já acabei de dizer, Jesus vem discorrendo aqui, e será como nos dias de Noé. Então vejam, a grande atenção que nós temos que ter aqui nessa questão é para o recomeço, para o nosso novo normal. Porque aí diz, olha a surpresa, veja como a coisa vai ser surpreendente, a ponto que Jesus ele usa aqui exemplos que mostra totalmente despreparo, né, de grande parte das pessoas. E aqui diz, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Veja, não é uma chamada de atenção para nós, porque aqui Jesus ele vem dizendo ainda, considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite, a qual horário da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ou seja, imagina aquela casa que é surpreendida por um ladrão. Se o pai de família soubesse ao horário que o ladrão fosse vir, ele ficava lá de guarda. Não, aqui você não vai entrar não, aqui eu vou reforçar a proteção, eu vou reforçar aqui a segurança da minha casa, porque aqui você não vai entrar não. E é o que Jesus está dizendo aqui, Ele está comparando, por exemplo, o dia da sua vinda como age o ladrão da noite, né? É uma coisa que ninguém espera, é surpreendente, ou seja, a hora que não espera ele vem e pega, né? Por isso que a igreja, o arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento no seu conceito original é tida como rapto. Por quê? Porque os crentes eles serão raptados aqui da terra. Jesus vem para raptar os crentes, vai ser tirado de surpresa. O que é um rapto? Já viu quando a gente vê essas reportagens de crianças raptadas, né? A mãe está ali com o filho, de repente ela larga da mão do filho por um segundo, ela olha do lado ali para fazer qualquer coisa. Nesse um segundo que ela se distraiu, alguém vem e tira a criança ali numa velocidade e quando ela volta a atenção, cadê o filho? Sumiu, desapareceu, foi raptado, não é? Jesus ele assemelha esses termos para o arrebatamento da igreja. Vai ser uma coisa, às vezes eu costumo dizer, né, para os irmãos, tem pessoas que quando a gente fala sobre o arrebatamento, não, porque quando eu ver que a coisa estiver apertando, eu vou lá, eu me arrependo, eu oro a Deus, Deus perdoa, porque Deus é amor, Deus vai perdoar e tal. Mas será que vai dar tempo? Essa é a grande questão. Deus perdoa? Deus perdoa, eu creio que Deus perdoa, porque se Deus não perdoasse, todos nós estaríamos perdidos, não é? Mas o problema é o tempo. Será que vai dar tempo? O apóstolo Paulo ele descreve essa situação do arrebatamento como um abrir e fechar de olhos, como um piscar de olhos. Por quê? Porque o piscar de olhos, na época dele, era a menor fração de tempo, talvez, que fosse conhecida, não é? Um piscar de olhos é uma coisa muito rápida, em menos de um segundo nós piscamos os nossos olhos, não é? Agora, imagina que se esse texto fosse escrito, se Paulo escrevesse esse texto nos dias de hoje, talvez com a sabedoria que nós temos nos dias de hoje, com a ciência evoluída, talvez Paulo colocaria lá, a vinda será como um nanômetro de tempo, né? Uma questão muito rápida que a gente não consegue nem descrever. Então veja que dentro, se a gente usar mesmo essa medida de tempo de um piscar de olhos, o que você consegue falar dentro de um piscar de olhos? Será que nem a palavra perdão você consegue falar no tempo de um piscar de olhos? Quando você for respirar para falar, o tempo já foi. Então vai ser assim a vinda de Jesus. Então aqui vamos ficar atento a essa questão. Vamos ficar atento a essa chamada, onde aqui nos fala que quando nós voltarmos ao normal, os dias a vinda do Senhor será como os dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam a sua mais absoluta normalidade do seu dia a dia. Hoje nós estamos numa situação fora do normal.
Mas como eu já falei, todos nós ansiamos ou esperamos a volta da nossa rotina, a volta do nosso normal. Não aguento mais ficar em casa, não vejo a hora de trabalhar, não vejo a hora de voltar a estudar, não vejo a hora de continuar a minha vida, de sair sem preocupação. Não é o que todo mundo fala o tempo todo. Não é o que a gente mais escuta o tempo todo. Com qualquer pessoa que você conversa, não vejo a hora de poder voltar ao normal, da vida voltar ao normal, de eu poder ir comer um lanche na lanchonete, de eu poder ir ao shopping, de poder ir ao cinema, de poder ir fazer um passeio no parque, de poder pegar uma condução despreocupado, sem medo de me contaminar. O que todo mundo diz o tempo todo. E é justamente a hora que nós vamos ter que ter cautela. Então vejam que a palavra de Deus nos orienta dessa forma, a palavra de Deus nos ensina dessa forma, e a gente precisa ter isso em mente o tempo todo, porque nós estamos vivendo o tempo do fim, nós estamos vivendo uma geração que antecede o arrebatamento. Como a Bíblia diz aqui, dia e hora ninguém sabe, não tem ninguém capaz de afirmar com precisão, olha, vai ser tal dia, vai ser tal hora. Mas Jesus ele usa uma questão aqui para chamar a atenção dos discípulos e fala assim, escuta, vocês não veem quando o céu escurece que vai chover? Vocês sabem disso. Quer dizer, vocês não aprendem a discernir os sinais, não é? Quando você vai sair de manhã, você vê que o céu está escuro, que o céu está fechado, você fala, opa, peraí, eu vou pôr uma blusa porque está frio, vou pegar o meu guarda-chuva porque vai chover. Não precisa consultar a previsão do tempo, você olhar para cima, você percebe. E agora, quanto a esses sinais que aqui estão patentes para nós, aqui na palavra de Deus, que Jesus deixou, isso é ensinamento de Jesus, que ele deixou registrado para nós, para que a gente observasse. Por que a gente vai passar por cima dessas coisas nesse período que nós estamos vivendo, onde todos esses sinais que foram ditos, né, escritos há mais ou menos 2000 anos atrás, estão se cumprindo hoje, nos nossos dias, no meu e no teu tempo. Então eu acho que não é uma situação para a gente passar por cima, não é uma situação para a gente ficar desatento, não é uma situação para a gente passar de largo, porque existem pessoas que, como Noé, estão pregando nos dias de hoje, não estão pregando a madeira, mas estão pregando a palavra de Deus, estão anunciando a palavra de Deus. Noé anunciou a palavra de Deus ali de uma forma, construindo a arca. Tem pessoas que estão anunciando esse texto hoje, estão sendo ridicularizados, estão sendo zombados, estão sendo desacreditados por muitos. Tem gente, mas isso não é assim, isso não acontece assim, não é por aí, e não sei o que. Quer dizer, as pessoas não levam em conta o que a palavra de Deus nos diz. E aí entra o fator surpresa. É aí que Jesus ele ressalta, olha, da mesma maneira que quando Noé entra na arca, não é? As pessoas não percebem. Veja, diz aqui, no versículo 38, até o dia em que Noé entrou na arca, e no 39, e não perceberam. As pessoas não perceberam. Aí aqui diz, até que veio o dilúvio e levou a todos. Foi tarde, não deu mais tempo de fazer nada. Aqui também diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim será também a volta de Jesus. E a igreja, mediante essa situação, como nós estamos? Aí a gente pode partir para outra parábola, né, um pouquinho à frente, lá de Mateus 25, quando a Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens, não é? Veja que o sono, muitas vezes, ele vem para todos. O sono, ele vem para todos. O cansaço, a fadiga, o estresse, vem para todos, a ponto que muitas vezes todos dormem. E a parábola das virgens nos mostra isso. Qual que é a grande diferença aqui nessa questão? Porque fala sobre as 10 virgens, né? Eu não preciso aqui ler o texto, porque os irmãos conhecem bem a passagem. Fala sobre as 10 virgens que esperavam ali um noivo, né? Para que elas fossem comemorar ali a festa do casamento. Era um costume da época, o noivo vinha próximo da meia-noite, as virgens iam seguindo ele ali na rua até o local da festa, tal, das bodas, né, de casamento. E ali, o que acontecia?
Para seguir o noivo à noite nas ruas, elas tinham que ter a lamparina, né? Ali o seu iluminador, lá o candeeiro, né? Por quê? Porque era tudo escuro, ainda mais à meia-noite. E vejam que quando o noivo chega, as 10 estão dormindo. Eram 10 virgens, falava de um mesmo povo, ó. 10 virgens, era um povo só. Mas 5 delas, a Bíblia diz que era prudente. E 5 delas eram loucas. O que diferia as prudentes das loucas? O que diferenciava? Qual que era a questão que podia ser determinante entre para você classificar algumas como prudentes e algumas outras como loucas? Era o azeite no candeeiro ali, né? No iluminador delas. Por quê? Porque o azeite era o combustível para que fosse aceso o fogo, para que pudesse clarear o caminho, iluminar o caminho. Então, quando todas as 10 dormem, o noivo vem. Quando o noivo chega, todas acordam. O noivo está vindo, o noivo está vindo. As prudentes que tinham o azeite com elas, acenderam seus candeeiros ali para seguir o noivo, para ir atrás do noivo. As outras que eram consideradas loucas ou imprudentes, não é? Elas não tinham azeite. Aí elas viraram para as que tinham, olha, me dá o teu azeite. Ó, não tem jeito, porque se eu der para você, vai faltar para mim e para você, não vai servir para nada. Vai ali procurar quem vende e depois você volta. Só que teve um problema, era meia-noite, tudo fechado, o noivo passando, ou seja, não deu tempo. Não deu tempo das imprudentes comprar azeite, não deu tempo de reparar o erro, não deu tempo de consertar, não deu tempo. O azeite aqui a gente podia falar aí sobre uma série de coisas, tipifica o Espírito Santo na vida do crente, não deu tempo de correr atrás do prejuízo, não deu tempo de trazer de novo o Espírito Santo para dentro da morada, fazer morada na pessoa, não deu tempo. Não deu tempo de se consertar com Deus, não deu tempo de pedir perdão, não deu tempo. Por quê? Porque o noivo passou. E quem estava preparada foi atrás do noivo. Quem não estava, ficou. Então vejam que esse assunto ele é de extrema importância para os nossos dias. O problema é que as pessoas, muitas vezes hoje, elas estão preocupadas em ter uma vida aqui na Terra. Veja que existe um evangelho, se é que pode ser chamado de evangelho, paralelo aí, que está ensinando as pessoas a viver aqui na Terra. E o evangelho de verdade não nos ensina a viver aqui na Terra, ele nos ensina a irmos para o céu, a estarmos preparados para viver no céu. Esse é o grande contraste entre esses dois evangelhos, um verdadeiro e um pseudo-evangelho. Por quê? Tem muitos cristãos hoje que estão correndo atrás das bênçãos de Deus para viver aqui na Terra, para querer estabelecer uma vida boa aqui na Terra, quando Jesus ele nos ensina a estarmos preocupados com a próxima, com o arrebatamento da igreja, com a vida que nós vamos ter no céu. Então vejam que essa palavra para nós fica aqui como um alerta nesses dias de hoje, tá? Vejam, os que as pessoas hoje no mundo todo, irmãos, se a gente for fazer um questionário aí, eu tenho certeza que a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas desejam ter o seu normal de volta, a sua vida cotidiana de volta, para que passe essa fase desse período de vírus, de pestes, né, como a Bíblia chama. E o grande problema é que quando retomar esse nosso novo normal, a Bíblia nos orienta, olha, e a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas casavam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam a sua mais absoluta normalidade, viviam a sua rotina normalmente e não perceberam o dilúvio. Vamos estar atentos, vamos olhar para os céus, vamos observar os sinais de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos pedir discernimento para o Senhor, para a gente poder entender a palavra de Deus, para a gente poder compreender que o arrebatamento da igreja é algo real e é algo que não está distante, porque nós vemos pela palavra do Senhor
que os tempos estão chegando, o tempo do fim, nós estamos vivendo esse período, que as coisas estão acontecendo, que nós estamos vivendo esse período e nós precisamos estar preparados. O problema é que, como eu falei, as pessoas estão priorizando coisas secundárias como o mais importante das suas vidas, quando que o mais importante da minha e da sua vida deveria ser estarmos prontos para este grande dia, para nos encontrarmos com Jesus nas nuvens e vivermos na presença dele por toda a eternidade. Amém? Deus abençoe a cada um. Eu quero que o Espírito Santo possa trazer a cada um de nós uma reflexão profunda sobre esse assunto, que possamos meditar nessa questão do arrebatamento, possamos fazer uma autoavaliação, não é? Tem aquele texto lá de Coríntios, né, que a gente cita esse texto em todas as santas ceias nossas, não é? Se o homem, pois, julgasse a si mesmo, ele não precisaria ser julgado. Então, que sirva essas questões para que a gente faça uma autoanálise. Eu tenho certeza que todos nós temos algumas coisas para nos consertarmos diante de Deus. Por quê? Porque somos pecadores, somos imperfeitos. Essa é a nossa natureza. E nós precisamos procurar imediatamente nos consertarmos diante de Deus. Nós precisamos imediatamente termos uma vida na presença de Deus, porque Jesus vem. Isso é uma verdade. Como as pessoas achavam que Noé era um louco construindo uma arca, quando nós falamos isso nos dias de hoje, muitas pessoas podem pensar que nós somos loucos também. É um louco que está falando isso agora. Mas o fato é que Noé teve a sua família preservada, foi salvo do dilúvio e deu continuidade à obra que Deus havia, colocado na sua vida. E nós também precisamos pensar nessa questão. A diferença aqui é que a preservação agora ela é individual, não é mais familiar como na época de Noé. Pela atitude de Noé foi salva ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Hoje o negócio é pessoal, é caráter pessoal, é cada um com Deus. É cada um com Deus, o negócio é mais estreito. O relacionamento é pessoal. Amém? Deus abençoe a todos, vamos estar orando, que o Espírito Santo possa estar falando aí melhor em cada coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a compreendermos a importância e a urgência desse assunto, ó Deus, em sabermos que o dia da Tua vinda não está longe, Senhor, e que possamos todos estarmos preparados, para que nenhum de nós sejamos surpreendidos, Senhor, por este dia. E quando eu digo surpreendidos, é de ficarmos aqui, Senhor, que estejamos preparados para nos encontrarmos contigo nas nuvens e vivermos, Senhor, contigo durante toda a eternidade, como a Tua palavra nos diz. Nos ajuda, nos dá graça, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa atuar nas nossas vidas, nos mostrando os nossos erros, as nossas falhas, para que a gente possa ainda, Senhor, em tempo oportuno, a estarmos nos consertando diante de Ti, porque o tempo do conserto é agora, a hora é essa, Senhor. O Senhor é longânimo, nós sabemos disso, mas também existe um tempo determinado, e quando esse tempo chegar ao fim, a Tua palavra ela se cumpre, Senhor. Então nos dá graça para que possamos compreender a Tua longanimidade e estarmos dentro, Senhor, da Tua vontade. Abençoa cada um desses que nos ouvem nesse momento, daqueles que posteriormente estarão também ouvindo esta mensagem. Dá graça, faz uma grande obra na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Abençoa também dando uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana na Tua presença. Guarda o Teu povo, a Tua igreja, livra o Teu povo de todo mal, Senhor. Livra de enfermidade, continua, Senhor, provendo o alimento, provendo ali o trabalho, Senhor, abrindo portas para o Teu povo, Senhor, dando graça, continua abençoando, para que ninguém se perca, Senhor, sustenta cada um na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, desejo a todos uma semana abençoada, que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos, uma semana aí debaixo das bênçãos de Deus, tá? E na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.